Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago da Patrono, vocês já sabem. E hoje já saiu o nosso Todo Santo Dia, mas eu tô fazendo um vídeo diferente, porque hoje fazem 2 meses, desde que eu comecei o Todo Santo Dia aqui, 2 meses ininterruptos, todo santo dia temos Todo Santo Dia. E eu vim fazer um apanhado, vim compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, o que a gente mudou lá no início, o que eu aprendi pessoalmente, inclusive, como as coisas foram acontecendo aqui. Acho que é legal compartilhar isso com vocês, porque no final, eu sempre falo no início dos vídeos que isso aqui é uma conversa, que a ideia é trocar ideia. Então, nada mais normal do que também eu vir aqui e compartilhar com vocês como foi para mim a experiência, para que também vocês compartilhem comigo como está sendo a experiência de vocês, com o Todo Santo Dia, quem já acompanha desde o início, quem chegou há pouco. Então vamos trocar essa ideia. Eu não faço a mínima ideia, na verdade, assim, não fiz um roteiro para falar sobre isso nem nada, mas eu queria viver com vocês esse dia. Para mim é um dia que está sendo muito é um dia de comemoração, porque é alguma coisa, algo que para mim foi desafiador. Eu não produzia conteúdo, muito menos no YouTube, mas não produzia esse conteúdo nessa intensidade, diário, com, um conteúdo mesmo, uma lista de santos, por exemplo, que para mim é uma surpresa a cada dia, apesar de que alguns eu sei, eu lembro das datas e tal, mas no final, eu descubro as coisas literalmente junto com vocês. Então, vamos trocar essa ideia aí. Eu queria começar fazendo uma espécie de react do primeiro vídeo lá, no dia 21 de novembro. Então nós já tivemos mais de 60 vídeos do Todo Santo Dia, fora os reacts que aconteceram nesse meio tempo, fora as séries que eu tô lançando por fora vídeos como esse, que não fazem parte do Todo Santo Dia. Mas eu queria fazer, eu não vou, o primeiro vídeo tem 40 minutos, eu não vou assistir ele todo aqui, eu vou assistir um trecho e em velocidade rápida, só pra gente lembrar como é que era lá no início. 2 meses, parece tão pouco tempo, mas são tantos vídeos e tanta coisa mudou. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Ah, vejam se vai dar certo. Se der certo, inclusive, dá pra gente começar a tentar fazer algumas lives com esse tipo de vídeo. Eu vou fazer hoje. Antes de eu contar, já curte o vídeo aí, tenho certeza que vai ser legal, e se não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui o que eu faço em geral todos os dias, tanto para produzir conteúdo, quanto para estudar essa ideia da vida dos santos. Eu vou mostrar para vocês, e a gente fazendo, estudando junto os santos do dia. Eu vou mostrar todos os processos, né, onde eu consulto, onde eu tiro referência, onde eu confiro algumas coisas. Claro que isso tudo eu vou mostrar com o que eu tenho online. Eu tenho aqui atrás. A minha ideia nesse primeiro momento era fazer uma pesquisa com vocês. Então, fazer com cada santo ir lá, que é o que eu faço aqui quando eu tô, de fato aprofundando, tentando descobrir um pouco mais sobre santos, vou no Google, vou ver o que diz, aí vou ver os santos que estão no dia errado. Só que esse vídeo acabava ficando muito longo. O primeiro vídeo nós tivemos 40 minutos, é um vídeo do final de novembro. Eu não lembro quantos santos, quantos elogios nós temos, mas vocês já viram que, quando a gente tem ali 6 a 10 elogios, a gente fica com vídeos de pelo menos 20 minutos. Tem vídeos aqui de 40 minutos que eu corro com alguns elogios, inclusive 17, 18 elogios. E existem dias com mais elogios do que esses. Então, no final foi um vídeo que foi se moldando, justamente porque não tinha como, fazer esse formato, tanto para mim quanto para vocês. É muito tempo gravando ele para publicar, é muito tempo para que vocês assistam, e a ideia é que seja um vídeo útil, né, e não, uma aula em que vocês vão ficar me ouvindo ali horas e horas, mas, inclusive, né, sendo um vídeo de pesquisa, a gente vai no Google e tal, ia requerer que vocês ficassem assistindo mesmo, não só ouvir. Então a ideia, era fugir um pouco, né, comecei com essa ideia e vi que não era viável, então eu simplifiquei ele de algum Bastante coisa modo. de livros, eu tenho em outra sala aqui alguns outros livros também. Então, essas referências aqui, analógicas, digamos, daria muito mais trabalho de mostrar aqui, ficaria um negócio bastante, então eu vou deixar de lado para usar o que é mais dinâmico aqui. Que fique claro que, obviamente, nem só com o que eu tenho online ou digital tem como ter certeza dessas referências, mas muita coisa já tem aqui. Então, vamos montar a cena aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo, se eu não vou me perder aqueles negócios como aqui e esse aqui, acho que vai ficar bom, vamos ver.
A gente começa aqui pelo Martirológio Romano. Esse site Isso é aqui é outra um site coisa também, da ó. Conferência Isso Episcopal aqui mudou. Portuguesa. Então, aqui a gente já tem um ponto de atenção, tá? Porque Então, cada conferência vejam que os formatos mudaram, mas a inabilidade com a OBS, a operação aqui segue a mesma. Essa aqui foi o primeiro teste de tela, uma tela. Eu confesso que eu já mudei logo porque eu não gostei muito dela. E no final eu queria mostrar o martiriológio para que vocês vissem como ele funciona, assim, qual é a estética dele, a questão dos números que eu sempre falo, o destaque não tem número, ah, a ordem cronológica, etc. Mas isso se mostrou meio inviável, meio e de algum modo meio inútil, mostrar para todos, né? Talvez daqui a um tempo a gente possa achar um jeito legal de mostrar no início, enfim, mas o link também fica sempre na descrição. Mas esse formato aqui acho que durou talvez 2 vídeos e eu já cortei. Vamos ver se aqui eu não me lembro se eu cheguei a fazer alguma pode ter pesquisa. festas específicas. Óbvio que não pode omitir festas da Igreja Universal, santos da Igreja Universal. Vamos ver. E ele é organizado em forma de elogios, ou seja, nós temos a divisão dos Aqui eu dias tive do uma ano em cada explicação dia do do martiriológio. na Isso é uma coisa que eu quero fazer um vídeo só para isso, explicando, na verdade, uma série de vídeos sobre o martiriológio, história do martiriológio romano, como ele é organizado, como ler, qual é a tradição da igreja em relação ao martiriológio, porque ele se insere na vida da igreja. Então, todas essas coisas eu acho que ainda vão acontecer logo mais. Tem vários vídeos saindo, então eu imagino que daqui a pouco já se Aos encaixe. Romanos, se eu não me engano, no capítulo 16, São Paulo cita, dá um salve, né? Faz uma menção para várias pessoas, vários nomes. Muita O G informação, é um negócio Catholic também chocante, assim. Ele tem realmente muita informação. mostrei ali. O que que a gente tem aqui? Eu alimentei aqui das histórias. Né? A gente tem até mostrar pra vocês o que eu já citei Ah, também. Vida dos Santos, ó. Essa aqui é a coleção da Vida dos Santos, que eu sempre cito para vocês do Padre Horbaquer. Olha, aparentemente aqui ficou. Ah, isso é um problema que a gente teve por muito tempo, acho que nesses últimos vídeos que eu consegui solucionar, que é o da. Será que eu consegui solucionar? Que aparentemente eu olhei pro lado agora e tava trancando também. Que é da gravação do. Mas foi ver como é que funcionou esse primeiro todo santo dia, super rústico, sem luz, sem nada, com uma tela projetada. Aí no. Na frente, deixa eu ver. Se eu não me engano, isso foi do dia 21 de novembro. O primeiríssimo, eu liguei a câmera, tive a ideia, né, eu já tinha tido essa ideia do Todo Santo Dia há muito tempo na Patrono, mas não nesse formato de YouTube. Eu tinha a ideia do nome de um produto que todo santo dia apresentasse todos os santos do dia, tá? Essa era a ideia do negócio. Mas no dia que deu o estalo de, ó, tem que fazer, tem que sair, vamos retomar as coisas na Patrono, e isso vai sair. Foi então, eu sentei e gravei do jeito com as ferramentas que eu tinha com o OBS configurado da forma que eu tinha com o computador, enfim, com o que estava disponível ali. No dia 23, eu estreiei esse formato aqui, com o mapa, que é o formato que ficou até pouco tempo, hã, que ficou até pouco tempo atrás. Os primeiros séculos aqui, me perdoem que eu estou olhando para lá, porque o mapa está lá. Quando eu troquei E ele aí para a eu tela de cá jogava foi que para deu lá e o para bug, então cá, eu vou seguir aqui ora numa pela tela, segurança aqui ora para na vocês. outra. Mas Discão então, brava. de São Clemente, nós vamos para Esse, ó, e aí voltava, então eu fui jogando com as 2 coisas, mas já focando no mapa. A minha ideia, e até hoje eu não encontrei nada, talvez daqui a quando a gente estiver comemorando, 3 meses, 6 meses, 1 ano de Todo Santo Dia, isso já aconteça. Era ter um mapa, dinâmico, como o Maps ali, eu usava o aplicativo do Maps da Apple dentro do MacBook. Era ter um mapa dinâmico que eu pudesse aproximar e que ele aproximasse, que eu pudesse ver as cidades e tal, mas que eu pudesse riscar por cima. Hoje a gente usa um formato, eu vou mostrar para vocês um formato diferente de mapa. Imagino que vocês estejam familiarizados já, de acompanhar as últimas semanas, mas aí são mapas já da época, são muito úteis.
mas ainda assim o que eu queria mesmo era mostrar o mapa para vocês e mexer no mapa interativo e riscar no mapa interativo. Ainda não consegui, a ideia até aquele momento era essa. Já no dia 23, então, a gente tem esse formato aí de apresentar o mapa, focar mais no mapa. Eu não sei se antes eu talvez já tenha apresentado o mapa, mas nesse momento eu comecei a usar o mapa e dali para diante praticamente só o mapa vai ser usado. Esse vídeo aqui do dia 23 ele tem 39 minutos, vejam que eram vídeos já mais longos, eu sentia que eu tinha que explicar muita coisa sobre o martirológio, que hoje eu já não me detenho tanto tempo, mas que a gente vai precisar de um conteúdo, como eu falei, um conteúdo paralelo para quem se interessa sobre isso. Mas então, ao longo desse mês todo, de final de novembro e de dezembro, eu fui fazendo, sentando e fazendo, sem pensar muito sobre esse conteúdo, assim, no sentido de, eu precisava produzir, né, é muito difícil adquirir esse hábito de fazer conteúdos diários desse tamanho, especialmente. Então eu precisava focar nisso, sentar e produzir, e aí, quando deu a virada do ano ali, eu já comecei a me organizar, pensei: "Tá, eu vi que o negócio saiu, eu vi que, deu uma estabilidade, fechou um mês e alguns dias ali, preciso dar uma cara para isso aqui, preciso, melhorar um pouco a estética do vídeo, tentar tirar essas travadas que estão dando, tentar melhorar um pouco a luz". Hoje, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou fazendo ele, sem fechar nada, com a luz do dia, justamente porque é um vídeo diferente do Todo Santo Dia. O Todo Santo Dia já tem essa estética, mais de luz amarela, de tudo fechado. Deixa eu abrir aqui um para vocês só para dar o de hoje mesmo, né, ou melhor, deixa eu pegar qual foi o primeiro que eu botei, que eu acho que deu match, assim, no negócio, acho que foi do dia 19 para mim, que foi o que ficou 100%. Deixa eu ver, só para vocês, que eu acho que esse o enquadramento já ficou bom também. Eu vou só botar na tela quad aqui, vocês vejam a diferença, né, aqui para mim eu tô com uma luz que vem aqui da janela, no outro a gente tá com uma luz contrária, com as coisas apagadas e tudo mais fechado. Então é outra proposta, e a ideia é justamente fazer isso mesmo, tá. A ideia é ter uma estética diferente para que os conteúdos também fiquem diferenciados, e o Todo Santo Dia ele é uma coisa fechada em si. A ideia é acompanhar tudo mesmo, tá. Então, tá bem trancadaço aqui. Só para explicar para vocês, eu gravo ele na ó, tá bem ruim. Eu gravo ele também na Veloz, pra ver se vai para gravação sorte, aparente, vamos ver, né, enfim. O que aconteceu então? Hã, eu criei primeiro essa estética, e eu criei um vídeo, que o primeiro vídeo que eu criei foi o como descobrir o santo padroeiro. Eh, Acho que eu não vou botar aqui pra vocês pra não trancar, mas vocês conseguem ver, talvez até aí do lado esteja aparecendo. E aí essa estética de capa foi aplicada ali, inclusive eu tentei fazer, fiz algumas brincadeiras aqui, né, de todo santo dia, gravei essa escrita para fazer algum tipo de abertura, alguma coisa assim, mas achei que o melhor era ir no simples. Isso tudo, obviamente, falando da questão técnica, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aí, que é do tablet, é justamente uma das inovações, eu vou trazer para a galeria aqui para vocês, ó, que é a questão dos mapas, ó. Inclusive temos mapas novos aqui. Eu fui preparando esses mapas em vários, né, nomeando eles aqui, deixando as várias épocas, para poder mostrar para vocês, riscar, fazer aquilo que eu queria fazer, mostrar os movimentos, os normandos desceram, os esse aqui eu gosto muito, né, dos vândalos. Então, isso aqui para mim era algo muito importante, conseguir agora, mexo aqui na
tela de vocês de um jeito mais fácil também, posso ir trocando de tela. Outra coisa que eu apliquei, e aí não por todo santo dia, acho que no todo santo dia eu não cheguei a usar, mas apliquei em alguns vídeos diferentes, é a escrita na tela. Vamos ver se ele vai. Espera aí que eu. Ah, burrão, não ativei ela, né? Mas é. Olha, quem sabe faz ao vivo, né, galera? Aí. Eila! Todas essas coisas justamente para tentar trazer uma imersão maior, trazer para vocês um pouco mais de interação, de conteúdo, de tornar mais visível. Os mapas, para mim, são muito importantes. É uma forma que eu sempre, desde o início da Patrono, quando eu fiz, eu sempre comento o curso dos Pilares da Ordem. A minha intenção lá no início, essa ideia do mapa interativo, riscar o mapa, começou lá, porque lá eu queria mostrar os movimentos. Eu vou falando das ordens monásticas, então eu quero mostrar as viagens dos santos, eu quero mostrar como a ordem se expandiu. Tudo isso fica muito mais visível no mapa. E quando a gente pensa nos santos, a gente acaba pensando neles isoladamente, um santo que não teve contexto, que não teve local geográfico. E, na verdade, um santo na Itália, sei lá, do século X, ele está muito próximo do norte da Europa, tanto culturalmente quanto ah, geograficamente, se ele está no norte da Itália ou se ele está no sul, ele já está em outro contexto, num contexto muito mais oriental, bizantino, islâmico. Então, o contexto faz muita diferença porque os santos agem no mundo. E isso é uma coisa que, para mim, é muito importante de trazer. E aí disso já dá um mote para a gente falar um pouco sobre o aprendizado, o crescimento espiritual, o que que isso traz. Porque uma coisa são essas coisas técnicas que eu fiz questão de trazer para vocês para mostrar que eu estou crescendo junto com vocês aqui, que o Todo Santo Dia não nasceu pronto, assim como a Patrono não nasceu pronta, se vocês forem ver, a gente faz questão de deixar todas as publicações. Lá no início a gente tem vídeos crus que eu tô falando, aí logo a gente veio a ideia dos vídeos com o IA, que na época estavam começando a surgir. Então a gente tem todo um período de conteúdo com esses vídeos. Na Patrona, essas coisas vão acontecendo, vão sendo construídas juntos, e eu faço questão de deixar isso lá. Porque é uma forma de deixar o registro da história ali. Mas essa parte técnica é a parte menos importante, ela é legal para compartilhar, para abrir com vocês, para que vocês, vejam como as coisas estão melhorando e que tem uma dedicação, mas a parte mais importante dessa reflexão para mim, e para esse dia pessoalmente, é a parte espiritual, a reflexão sobre isso. A gente está aqui fazendo há 2 meses um conteúdo diário, um conteúdo de eu não sei qual é o mínimo que a gente tem, talvez 15 minutos seja o mais breve, o mais longo tem 40 minutos, digamos que a gente tem uma média aqui de, sei lá, 23 minutos, já coisa de 20 e poucas horas de conteúdo, assim, diariamente, sem falhar, dia ou outro com atraso, principalmente nos problemas técnicos, quando eu comecei a tentar implantar isso, botar a luz aqui, melhorar o microfone, etc. As coisas às vezes deram problema, mas sempre, todos os dias teve. A perseverança disso me traz uma, um sentimento de conquista, assim, para mim é importante que isso seja claro para vocês que de fato é todo santo dia. E claro que eu não tô aqui, trazendo levantando uma bola e dizendo que não, todo mundo tem que tirar 30, 40, 50 minutos, 60 minutos, 2 horas do seu dia para estudar os santos ou a vida dos santos, pesquisar todos os santos do dia e decorar todos os santos do dia. Não, isso primeiramente é um hobby meu, é algo que eu gosto e que eu sempre me interessei, desde um dado momento da minha caminhada, isso sempre foi muito me chamou muita atenção, então é algo que sim, para mim é de algum modo uma missão pessoal, uma missão,
do projeto da Patrono, mas existe um nível muito mais simples em que, sim, eu acho que todo fiel leigo, todo fiel, não apenas leigos, mas todo fiel católico, cada um na sua forma, na sua rotina, deveria estar minimamente em contato com ao menos alguns santos do dia. E hoje, inclusive, é uma forma que existe, mas que a gente tem visto aqui que de algum modo pode ser um pouco, perigosa, não é perigosa de perder as almas, tá, assim, mas é equivocada, é a de todos esses sites aí a gente já falou, para quem já viu o vídeo agora o último no Instagram e no TikTok, de São Canuto, para quem viu o vídeo de Santa Elizabethine. Ano passado eu fiz também sobre Santa Catarina de Labouré. São vídeos que mostram que grandes portais católicos, e eu não preciso citar o nome de vocês, certamente vocês já, se consumem esse tipo de conteúdo, já pesquisaram neles, talvez pesquisem até hoje, e são os primeiros que aparecem nas pesquisas. Grandes portais erram os dias, provavelmente porque copiam de lugares sem uma verificação. E de fato é um conteúdo difícil, isso não é um julgamento de que não, era só olhar um Google melhor ali que seria mais fácil. Não, de fato é complicado. E acho que o julgamento talvez seja mais sobre essa interpretação de que é algo fácil. Não sei se isso é normal para vocês, mas ou, né, da minha caminhada de fé, não sei se eu já fazer a página na época no Facebook do grupo de jovens, depois o Instagram do jovens, aí o Instagram do movimento na cidade, aí o Instagram de não sei o quê, aí o Pascom da palavra. A ideia que vinha a mim e que vem para todos é liturgia diária e santo do dia. Como se isso fosse um negócio assim, vou botar no ChatGPT, eu vou pedir uma lista ali, e isso dá errado. E é isso que me parece que algumas empresas de comunicação, especialmente, fazem, e divulgam. Então esse santo sem nenhuma verificação. Sabe-se lá de onde vem essa lista, qual é a base dela. Alguns santos com data de calendário antigo, ou santos com uma data que nem se sabe de onde vem, outro com data de comunidade, de festas locais ou de comunidades religiosas. E isso era algo que lá no início eu já sabia, já tinha me deparado com isso há muitos anos, mas que eu não tinha, entendido o quanto isso era importante até ou o quanto isso era recorrente até fazer o Todo Santo Dia. E aí eu agradeço inclusive a alguns grandes amigos, em especial, preciso fazer a menção aqui ao Maurício, Sabrina e a Ana, com quem eu falo sobre isso e que me trazem essas coisas, veem um lugar divulgando um santo que tá, veem que eu não falei todo dia, e me ajudam também, colaboram, né, trazem no nosso grupo de WhatsApp essas coisas, porque é importante a gente divulgue as informações verdadeiras, as informações corretas da Santa Igreja. E pode não ser uma coisa, graças a Deus, inclusive, não é um problema grave, assim, no sentido de que as almas vão se perder, isso vai, sei lá, vai, é um pecado de algum modo. Não, graças a Deus não é um problema desse tamanho. Mas é algo que a gente precisa ter porque que quando a gente é fiel um pouco, a gente é fiel muito. E nesses detalhes a gente também não pode esquecer de verificar o que essa igreja diz, ou igreja, porque senão nosso modus operandi, nossa forma de viver vai ser de sistematicamente ir ignorando, ou não ignorando de verdade, mas de menos ouvir alguma coisa, e isso acontece muito, você certamente já viram discussões na internet, já viram amigos que agem ou conhecidos assim, eu ouvi um padre que falou uma coisa, eu ouvi um influencer que falou outra coisa, e aí eu já tomo isso como uma verdade, como algo que a igreja diz, e as coisas não são assim, especialmente porque muitas das pessoas não tomam o devido cuidado da sua posição, tá? E aí é uma crítica que tem que ser feita, e quem sou eu, assim, pensando em quantidade de trabalho, em tamanho de projeto, de apostolado, etc. Mas é uma crítica que tem que ser feita, e eu sei que algumas pessoas já falam sobre isso, que é cuidar aquilo que se reproduz com aquilo que a gente traz, diferente, inclusive, de outras religiões, ou mesmo de religiões protestantes, onde não existe uma fé, um conhecimento, uma informação unificada. Na Igreja Católica isso existe. Então, não existe o eu acho dentro do catolicismo, ou a minha fé, a minha verdade. Tu pode expressar, eu tenho a minha opinião, e essa não é a opinião da igreja, ou eu não sei se é a sua opinião da igreja, e tudo bem. Mas é importante deixar claro que se a gente não está falando exatamente o que diz a igreja, que não é isso que eu estou expressando, eu não estou dando uma ideia, eu não estou te falando quanto a fala, quanto que a igreja expressa, isso é muito importante falar. E foi algo, eu acho que uma das primeiras lições de 2 meses foi essa. Eu posso trazer lições pontuais, santos que me tocaram, inclusive, mas essa lição macro, acho que de algum modo consolidou no meu coração a missão da Patrono, não como uma parte que vai ficar corrigindo outras partes, mas como uma temática que quer atenção e que ninguém, ou que as pessoas dão atenção hoje. Se a gente for pensar o próprio martírio romano, ainda não tem apresentações mais recorrentes, a gente não tem lugares de falar não temos lugares para essa correta. Então é sim um tema que precisa ainda que tanto nós leigos, quanto as sacerdotes, quanto o magistério se debruce. E me parece que seja até uma ver que há muito isso, ainda que se eu fizer muito mais pra frente. Mas eu acho que isso a grande questão, eu já dizer isso, exatamente não confirmo. Mas a grande questão pra mim, que ficou tudo, né, eu busquei trazer essas técnicas, os aparelhos, peças que eu usei, como o humor, porque
pra você é a construção de evolução. Isso aqui, assim, como já tem feito pra ti, como tu tem visto, assim, você chegou